Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui da nossa lei, né, 2794 de processo administrativo. E agora vamos falar aqui dos recursos, né? Depois que temos uma decisão, né, a pessoa ela pode recorrer dessa decisão, né? Das decisões administrativas aqui no processo administrativo, tá? Caberá recursos em faces de legalidade, né, e de mérito. O recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a gente viu isso, né? Recorre-se para quem proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, aí vai encaminhar para uma autoridade superior, tá? Então, se foi essa autoridade 1, que proferiu a decisão, o recurso vai para ela. Se ela não mudar a decisão dela em 5 dias, aí ela manda esse recurso para a autoridade superior, por exemplo, a autoridade 2. Salvo exigência legal, interposição de recurso independe de caução. Na realidade, né, gente, independe já sempre vai independer, né? Já temos até uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a súmula, né, que a gente vai ter a súmula vinculante, né, que fala de recursos administrativos, né? Que é a 21, né? Que a gente até viu na aula passada, sempre esqueço o número dessa súmula. Súmula vinculante número 21, que fala que não se exige, né, nada para entrar com recurso. O recurso administrativo comportará recursos por, no máximo, 2 instâncias, né? O máximo das instâncias administrativas de recursos, né, são 2, salvo disposição legal diversa. Ter legitimidade para interpor recurso, aqui cai em, a gente até viu questões já disso aqui, os interessados, né, quem realmente é parte no processo, e também os terceiros, né, que vão ser atacados, vão sofrer, né, com base na decisão, né, sofreu algum efeito da decisão. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir do ato da intimação. Então, prazo para recurso aqui no estado do Amazonas, de um processo administrativo, 10 dias. 10 dias é o prazo para entrar com recurso. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso será decidido em 30 dias. Então, só para a gente macetear aqui, né? Nós temos aqui prazo para recurso, né, para entrar com recurso. Prazo será de 10 dias. A autoridade que vai receber esse recurso, a autoridade, né, que tomou a decisão, né, a autoridade decisória, ela vai analisar a reconsideração em 5 dias, né? Se em 5 dias ela não analisar esse pedido, ela vai fazer analisar a reconsideração. E aí depois, se não mudar a sua decisão, ela manda para a autoridade superior. A autoridade que vai julgar o recurso, a autoridade julgadora do recurso, essa autoridade, ela vai ter 30 dias para tomar a sua decisão, né? 30 dias para tomar a decisão. Então, quem quer recorrer, 10 dias. Recorre para a autoridade que tomou a decisão. Essa autoridade vai ter 5 dias para analisar se muda ou não a sua decisão. Se não mudar, encaminha para a autoridade superior. Essa autoridade superior vai ter 30 dias para julgar o seu recurso. Mediante decisão motivada, o recurso interposto por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Conceder-se-á recurso erroneamente designado quando seu conteúdo resultar em duvidosa impugnação do ato. Salvo disposição contrária, o recurso não tem efeito suspensivo, né? Isso aqui é muito cobrado, hein? Eu já falei muito disso, né? Recursos administrativos não têm efeito suspensivo. De novo, anota isso aí 20 vezes agora, né? Vai lá, recurso administrativo não tem efeito suspensivo, recurso administrativo não tem efeito suspensivo. O fato de você recorrer, você ainda vai ter que cumprir a decisão que você sofreu, tá?
Em regra, recursos administrativos não têm efeito suspensivo, a não ser que a lei diga o contrário em alguma situação. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou de incerta reparação decorrente da execução ou autoridade recorrida ou imediatamente superior, poderá de ofício, a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Esse dar aqui é exceção, tá? Então, a autoridade, excepcionalmente, ela pode dar efeito suspensivo. Então, em recursos administrativos, regra, tem efeito suspensivo ou não tem? Não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Tem exceção? Sim. A autoridade tem efeito suspensivo se a autoridade entender que aquela decisão pode causar um prejuízo, né, maior, né, e é melhor analisar o recurso para depois ver se a decisão vai ser efetivada ou não. Tá? Quando a norma legal não dispuser outro modo, será competente para conhecer o recurso a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Das decisões proferidas pelos dirigentes superiores das entidades da administração descentralizada, caberá recurso ao órgão a que a entidade esteja vinculada. Isso aqui, gente, tá? É o chamado aqui. Temos aqui uma entidade da administração indireta. Tá? E aqui temos alguém da administração direta do Estado, por exemplo, né? Então, temos uma entidade da indireta e temos aqui a direta. Quando, por exemplo, vamos pegar aqui uma fundação do Estado do Amazonas, uma fundação pública, ela toma uma decisão e você quer recorrer, você recorre para cá, para a direta. É possível isso, tá? É possível uma decisão aqui da administração indireta, você recorrer para a administração direta, tá bom? Beleza. É isso que está falando aqui, exatamente esse artigo 63 aqui. Muito bem. A interposição do recurso, o órgão competente dará a ele conhecer e intimará os demais interessados no prazo de 5 dias para que apresentem as alegações. O recurso não será conhecido. Aqui a gente está dizendo o recurso não será conhecido, quer dizer que o recurso aqui será arquivado. Aqui vai ter o arquivamento do recurso. Fora do prazo, perante órgão competente, porque não seja legitimado, pela falta de interesse de agir e após exaurida a esfera administrativa. Esses casos aí são os casos que o recurso vai ser arquivado de cara, né? Vai ser arquivado. Cuidado aqui com o órgão incompetente. Nós vimos lá na frente que quando um particular ele entra com uma petição, pedindo alguma coisa, pedindo que inicie o processo administrativo, ele até pode dar entrada em um local, né? Ele pode dar entrada no local incompetente, que o órgão vai mandar aquele pedido do servidor para um órgão competente. Então vamos lá. O particular ele dá entrada no órgão incompetente, no órgão errado. Aquele órgão vai mandar o documento para o órgão certo, tá? E aí o processo administrativo ele vai tramitar, tá? Aqui em matéria de recursos administrativos é diferente. Você tem que dar entrada no órgão certo. Se você entrar com um recurso administrativo no órgão incompetente, esse recurso ele vai ser arquivado. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa, que é aqueles 10 anos, né? Que é aqueles 10 anos que a gente viu. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação decorrente, este será cientificado. Em decisões de recurso administrativo, em decisões de recursos administrativos,
é possível agravar a situação do recorrido. Então, olha só, na decisão de recurso administrativo, pode prejudicar a situação de quem está entrando com recurso. Tá? Digamos que o Wallace foi condenado a pagar R$100 de indenização. E ele recorreu administrativamente. Administrativamente, ele recorreu. E aí, a autoridade vai analisar o recurso do Wallace, e o Wallace te pede 1.000 perdões. Não era para a gente ter condenado você a pagar R$100, e sim R$1.000. Pode agravar, tá? Pode agravar. Grave isso aí, tá? Esgotados os recursos, a decisão final, tomada em procedimento administrativo regular, não poderá ser modificada pela administração, salvo por anulação ou revisão motivada, ou quando o ato, por sua natureza, for revogável. Cuidado, hein? Muito bem. Quando transita em julgado, né? Quando acabam os recursos, você ainda pode questionar essa decisão através de um outro procedimento pós-recurso. É quando a gente fala da chamada revisão. Revisão, que você está vendo aqui, né? Os processos administrativos que resultam em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo. Então, vamos lá. Enquanto que no recurso nós temos, você tem prazo, isso aqui, essa parte aqui, ela se refere aos chamados recursos administrativos. Isso aqui se refere aos recursos administrativos. Agora, né, que tem um prazo de 10 dias para você recorrer. Na revisão de um processo administrativo, não tem prazo, é a qualquer tempo. A qualquer tempo você pode entrar com uma revisão. A qualquer tempo você pode entrar com uma revisão de um processo administrativo. Mas volta aqui. Só quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, ou seja, a inocência. Fábio, eu posso entrar a qualquer momento? Sim, a qualquer momento, mas tem que ter novas provas de inocência. Que você não deveria ter levado aquela punição, que não deveria ser o valor daquela punição. Aí você pode entrar com uma revisão, mas tem que ter essas novas provas aqui. E da revisão não pode resultar o agravamento da punição, o agravamento da sanção. Vamos lá, galera. Tá? No recurso administrativo, pode, né? A decisão do recurso, pode a decisão aqui do recurso, ela pode agravar a tua situação. No caso da revisão, não pode. Isso aqui, joga a tela aí, olha, isso vai estar na prova para vocês, galera. Isso vai estar na prova para vocês. Recurso administrativo pode agravar a penalidade. Revisão de processo administrativo não pode agravar a penalidade. Prazo para o recurso, 10 dias. Prazo para entrar com a revisão, a qualquer momento, desde que tenhamos novas provas de inocência, provas que não era para o particular ter levado aquela punição que ele levou. Prazos. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou divulgação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluído o final. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou for encerrado antes do normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data em data. Se no mês de vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
Os prazos da administração previstos nessa lei poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade superior, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que deles participam serão sempre no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. O prazo previsto nesse artigo poderá ser dilatado em dobro mediante justificativa. E a extrapolação dos prazos fixados para a administração não implica nulidade do processo. Ou seja, a administração ultrapassar os prazos que ela tem, né, isso não vai anular o processo. Tá? O fato da administração ultrapassar os prazos que ela tem, isso não anula. Bom, gente, temos aqui, a partir do 74, temos aqui uns processos, né, em espécie, né? Temos aqui, por exemplo, procedimento de outorga, né, que a gente pode entender, outorga seria a administração pública passar, né, serviços públicos, né, passar alguma situação, outorgar para o particular alguma coisa. E aí, outorga seria transferir para o particular alguma situação, né, seria transferência, né, transferência para o particular de situações públicas. Rege-se pelo dispor nessa seção os pedidos de reconhecimento, de atribuição ou liberação de direito. Né, de dar algum direito. A competência para apreciação do requerimento será do dirigente do órgão ou entidade encarregados da matéria versada, salvo previsão legal. 76 tem aqui, né, o requerimento, né, o requerimento para você, se você quer alguma coisa, né, e você quer um reconhecimento da administração, quer que a administração reconheça algum direito teu, ou torgue para você algum direito, você tem que ter esse requerimento. Você tem que pedir da administração com base no 76 aqui. Quando duas ou mais pessoas pretenderem da administração reconhecimento ou atribuição de direitos que se excluam mutuamente, será instaurado um procedimento administrativo para a decisão, ditado pelo princípio da impessoalidade, podendo ser deflagrada a licitação, se for o caso. Então, duas pessoas querem receber o mesmo direito da administração. Então, o ideal, às vezes, é a administração abrir um processo administrativo ou fazer um procedimento de licitação. Licitação é escolher, né, a melhor proposta. Quando dados esclarecimentos, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará o arquivamento do processo. Procedimento para invalidar. Invalidação tem a ver com anulação, né? Com alguma coisa ilegal. Invalidação tem a ver com alguma coisa ilegal. Se você quer que o governo do Amazonas anule algum ato seu ilegal, né, você tem que seguir esse procedimento aqui. Rege-se, nessa seção, o procedimento de invalidação de ato ou contrato administrativo e no que couber de outros ajustes. O procedimento de validação será iniciado de ofício ou requerimento, observado as regras aqui do artigo 80, né, do artigo 80. Tudo isso aí tem que seguir aí para anulação de um processo. Dá uma lida, tá bom? Dá uma lidinha nisso aí. No curso do processo de validação, a autoridade poderá, de ofício ou em face de requerimento, suspender a execução do ato ou contrato para evitar prejuízo, né? Uma suspensão aqui, a gente chama isso de suspensão preventiva. A gente chama isso aqui de suspensão preventiva. Invalidado o ato ou contrato, a administração tomará as providências necessárias para desfazer os efeitos produzidos, determinando a apuração de eventuais responsabilidades. Todo ato que é invalidado ou contrato, né, gente, ele tem um efeito retroativo, né? É um efeito ex-tunc, né? O ex-tunc são efeitos retroativos do ato. São efeitos retroativos do ato. Então, aqui nós temos o procedimento, né, um procedimento de invalidação, né, quando o ato ele é ilegal. Temos o procedimento para que uma pessoa leve procedimento de sanção, sancionatório,
tem a ver com penalidade, procedimento para um servidor, um particular, no caso, levar uma penalidade. Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica sem que lhe seja assegurada ampla defesa. Todo mundo que vai ser punido pelo poder público, todo mundo que vai ser punido pelo Estado do Amazonas, tem que responder um processo administrativo onde é assegurada a ampla defesa. No curso do procedimento ou em caso de extrema urgência, antes dele, a administração poderá adotar medidas cautelares estritamente disponíveis à eficácia do ato final. O procedimento sancionatório observará, salvo legislação específica, as seguintes regras, né? Então, se alguém vai ser punido, um particular, né, tem que seguir essas regras do 84, tá? E procedimento de denúncia, toda pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica praticada por agentes poderá denunciar, você tem direito de denunciar. Só que a denúncia tem que conter a identificação do autor, devendo indicar o fato e as circunstâncias e, se possível, os responsáveis ou beneficiários. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavará a termo, assinado pelo denunciante. Lembrando que essas denúncias não podem ser anônimas, né? Não exige denúncia anônima. Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade responsável determinará as providências necessárias. Manifestação obrigatória do órgão de consultoria jurídica. O denunciante poderá ser convocado para depor e o resultado da denúncia será comunicado ao autor, se assim solicitar. E para finalizarmos, temos aqui os artigozinhos, né, que são os últimos tópicos aqui da lei. Os processos administrativos, né, tenham disciplina legal específica, continuarão a reger por lei própria, aplicando subsidiariamente os preceitos dessa lei. O governador do Estado poderá, em face da complexidade da matéria, constituir uma comissão especial composta por servidores públicos estáveis para presidir os procedimentos de invalidação e sanção. A gente não viu que tem dois processos? Tem um processo de invalidação para tornar um ato ilegal e sancionatório para punir, né? Aqui é para um processo para tornar um ato ilegal, né? Para tornar um ato ilegal. Se ele é ilegal, esse ato ele vai ser anulado. E sancionatórios são atos punitivos. Então, o governador, se ele vai tornar um ato ilegal, né, ele vai anular um ato, ou se ele vai punir alguém, tá? Ele pode, né? Ele poderá, né, criar uma comissão por servidor do Estado para presidir os procedimentos, né, de invalidação e sancionatório na administração pública centralizada e descentralizada, respeitadas as regras de competência decisória estabelecidas. Inexistindo o órgão de consultoria jurídica, no órgão ou entidade da administração pública ou no caso de alta indagação jurídica, o dirigente solicitará a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, que são os advogados do Estado. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Meus amigos, matamos aqui mais um tópico do nosso edital, um tópico, na realidade, da retificação do edital, né? A retificação do edital colocou aqui para vocês a Lei 2794, então não teve jeito, a gente teve que estudar toda ela, né? Lembrando que a gente tem que estudar essa Lei 2794 e a Lei 9784, né? Lei federal e essa daqui, Lei estadual. A banca pode cobrar questões das duas, né? Tentando te confundir, mas eu acho que eu consegui alertar vocês exatamente o que pode cair dessa lei estadual, tentando te confundir com a lei federal, tá bom? O meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!